Pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Olha só, vai abrir no aplicativo em tempo real. Mais de 160 mil disponível para saque. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Sem considerar as diferenças dos dois lados. Eu entendo quando os colegas dizem, é normal, é o esperado, porque esse é o futebol do Palmeiras, é verdade. Esse é o futebol do Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo desde o começo da temporada. O Palmeiras não joga muito mais, nem muito menos do que isso. Essa é a média do futebol do Palmeiras, e o Palmeiras, quando vence os seus jogos, ele acaba vencendo muito mais na qualidade individual dos caras que saem do banco, né, na questão física, do que exatamente por uma ideia de jogo, por um modelo, por saber o que fazer. O Palmeiras não sabe o que fazer com a bola ofensivamente, isso está muito claro, isso tem sido assim o tempo todo, e quando o Palmeiras pega times mais fracos tecnicamente, e hoje era o caso, né, porque justamente era um time do Flamengo muito jovem, ele não consegue atacar. Então foi assim com o Goiás também, foi assim com o Bahia, né, que é um time mais fraco tecnicamente, com o próprio Fluminense, com o Sport em casa. O Palmeiras tem muita dificuldade de criar, de jogar, e para mim isso se deve à falta de qualidade ou de ideias do técnico Vanderlei Luxemburgo, que deixa clara essa falta de ideias quando ele dá a entrevista coletiva que deu após o jogo. Sim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa coletiva do Luxemburgo também. Vamos para o Birner, que falou previsível, né? O Jean falou uma coisa agora que me preocupou, viu? O Palmeiras tem dificuldades contra times inferiores a ele. Complicou, viu, Vitor Birner? Porque se a gente pegar o elenco do Palmeiras, a gente está falando de papel, né? Papel. Se a gente pegar o elenco do Palmeiras, né, ele é superior à maior parte dos times do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Palmeiras tiver dificuldade contra os inferiores, realmente o campeonato do Palmeiras vai ser difícil. Vamos lá, Birner, você falou previsível. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco do país, William. O que isso significa para os resultados do time? A equipe consegue vir e mexe com um lance individual, numa jogada de mais habilidade, no chute de fora da área, num cruzamento redondo, no cumprimento de um futebol muito clichê, conservador, que não tem nada a ver com a história do Vanderlei Luxemburgo, mas tem tudo a ver com o atual momento do Vanderlei Luxemburgo, um técnico que se recusou a tentar agregar coisas diferentes ao seu conhecimento e que não consegue mais praticar um tipo de jogo capaz de deixar quem conhece e quem observa o potencial do elenco do Palmeiras, digamos assim, compatível a isso. No Palmeiras é o que o Jean disse. A gente usou adjetivos diferentes, mas para avaliações parecidas. Se o Palmeiras pega o time mais fraco, o Palmeiras não massacra. Se o Palmeiras pega o time mais forte, o Palmeiras não é extremamente pressionado também. O Palmeiras é isso aí. É a cara do seu treinador. É um time que vai ser competitivo, porque tem bons jogadores, que sabe marcar razoavelmente bem. Não marca, por exemplo, bem como fazia o Palmeiras do Filipão, mas sabe marcar razoavelmente bem, apesar de ter jogadores para fazer um sistema de marcação extremamente forte, que tem um contra-ataque razoável, que tem pouquíssimas ideias quando possui a bola. Poderia perder por um gol de diferença, poderia ganhar por um gol de diferença, 2, mas certamente não seria capaz de pressionar um Flamengo, que merece os parabéns no jogo de hoje. Porque o Flamengo, sem treinamento, ele fez um jogo muito perto daquilo que a gente podia imaginar como possível, com uma zaga inteira reserva, com o quarto goleiro,
né, com o Lincoln, por exemplo, que até hoje não conseguiu se provar como um jogador do primeiro time. O Palmeiras foi lá e mandou em boa parte do jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras muda, melhora um pouco. Mas é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, o próximo jogo do Palmeiras, o que eu imagino, lógico que o futebol surpreende, vai ser mais ou menos a mesma coisa. E o outro, William? A mesma coisa. E daqui a 3, mais ou menos a mesma coisa. Então, previsível. É curioso porque, até para passar para o Marra, é curioso porque, assim, a desculpa do Luxemburgo nos jogos da final do Campeonato Paulista, precisava ganhar, precisava conseguir o título, não podia perder. Então, deu uma mexida aqui, segurei um pouco e tal, vamos pro brasileiro, tá bom. Aí na quarta-feira passada, veio a frase lá, Libertadores, se abrir muito, você perde o jogo. Contra o Guarani do Paraguai, né? E aí comemorou o empate e ainda reclamou, vocês estão falando como se a gente tivesse perdido, empatamos com o Guarani do Paraguai. Foi lá para empatar, claramente. Então eu quero saber como é que esse discurso vai mudando. Hoje o Luxemburgo já teve outra postura que a gente vai falar sobre ela aqui. Mário Marra, decepcionante. O Palmeiras foi dominado pelo time dos meninos do Flamengo. Pois é, William. E aí não tem como não concordar com o normal e não tem como não concordar também com o previsível. Mas é decepcionante e eu te convido a observar um outro lado. É decepcionante porque a gente já sabia que o técnico Vanderlei Luxemburgo estava contando muito com as individualidades. Mas é decepcionante porque as individualidades estão murchando. Os jogadores que decidiam os jogos antes decidem cada vez mais menos. E aí surge na coisa aleatória que se tornou o futebol do Palmeiras, que começa a jogar um pouquinho mais. E aí ele ganha um jogo, ele decide um outro jogo, e ele entra na roda e aos poucos começa a murchar também. Se a gente observa, até mesmo as vantagens de ter uma defesa equilibrada, hoje em dia a gente vai ter que parar para pensar. Porque a defesa equilibrada toma um gol logo depois de fazer o gol. A defesa equilibrada toma gols do Sport. A defesa equilibrada toma um gol do Inter reserva. Já tem muita coisa. Do Goiás, já tem muita coisa para a gente observar. E é decepcionante porque você percebe que os jogadores vão perdendo a força. O Rony, eu preciso segurar o Rony porque o Rony pode me ajudar, tudo. Tá bom, mas vai ser sempre assim? Ajuda um jogo e joga mal os outros? Até mesmo o William. O William, que é um jogador, para mim, acima no futebol brasileiro, até ele entra e fica apagado. Ele já não resolve mais os jogos. Então é decepcionante porque está acabando a argumentação. Nem mesmo a individualidade, que é a base do atual Palmeiras, ganhar os jogos na individualidade, nem ela funciona mais. O Luiz Adriano participou pouco do jogo, obrigou o Hugo a fazer uma defesaça. Mas antes ele participava mais. Até mesmo vindo para o meio, ajudando no passe. Aos poucos, está tão decepcionante que os jogadores já não resolvem mais. Mauro, o normal é pela falta de expectativa sobre esse Palmeiras do Luxemburgo? É normal porque é isso sempre, né, William? Vamos lembrar aqui os outros empates do Palmeiras em casa. Empatou com o Goiás também naquela situação, com desfalques provocados pela Covid. Empatou com o Sport, quando o Sport, que agora teve bons resultados recentes, né, ainda estava tentando sair do buraco. Empatou com o Inter quando o Eduardo Cudê colocou várias reservas em campo, poupou os jogadores. Até o Thiago Galhardo começou no banco naquela oportunidade. Empatou hoje com o Flamengo. Esses são os 4 empates em casa. Flamengo com um time, né, cheio de garoto, um time que nunca jogou junto. Um meio-campo que nessa formação nunca atuou junto. Uma dupla de atacantes, mais um garoto da base na frente, que também não jogaram juntos. Enfim, e o Palmeiras também ficou pelo caminho. Aí os empates fora de casa. Contra o Fluminense, fez 1-0 no Maracanã. E o Fluminense no primeiro ataque, primeira situação que o Fluminense criou, 1-1, foi até o final. Contra o Bahia, abriu o placar no último lance, 1-1, Bahia empatou. Contra o Grêmio, abriu o placar, no último lance, o Grêmio empatou. Olha só, isso é normal, é normal. É o Palmeiras do Luxemburgo, um time mal treinado por um técnico superado, que fica se agarrando nas mesmas bravatas, que conta e muito com a boa vontade de boa parte da mídia, que é formada por muitos amigos dele, pessoas que gostam dele, e toda vez que falam do Luxemburgo tem que falar da história, não sei o quê. Não estamos analisando a história de ninguém, isso é o presente. O presente é isso, é um técnico fraco, com um elenco que é o maior desperdício de material humano da Série A do Campeonato Brasileiro. Simples assim, simples assim. Eu vou usar aqui uma frase que o Pedro Torre, nosso repórter da ESPN que cobre o Flamengo hoje, definiu muito bem. Luxemburgo, no ano passado, ganhou de 4-4 o jogo com o Flamengo. Hoje perdeu de 1-1.
E por que ganhou de 4-4? Porque foi colocado no patamar de um deus. Porque empatou com o Flamengo, preocupadíssimo com a Libertadores, num jogo que o Flamengo jogou muito mal defensivamente, ainda assim fez 4 gols no Vasco e tomou 4. Mas ele tomou 4 gols. Luxemburgo parou o Flamengo. Como parou o Flamengo se ele tomou 4 gols? Na verdade, ele teve um mérito. O time dele se atirou num jogo, como diria o André Rocha, briga de rua, né? Com chances para lá e para cá, sem muita organização, e virou um 4-4 com o placar bailarino. Mas qual a grande estratégia daquele jogo? Não houve. E aí os jogos subsequentes mostraram isso. Mas foi endeusado. Ele parou os jogos, não parou nada. Parou ninguém, como hoje. O Palmeiras, assim, é chocante. E nesses confrontos, uma coisa que eu acho interessante, você observa que pessoas que torcem para outros times, que vão enfrentando o Palmeiras, hoje, no caso, pessoas que torcem pelo Flamengo, que hoje pararam para ver o Palmeiras, mas não têm esse hábito, porque não são palmeirenses. Então vê um jogo ou outro do Palmeiras. A gente vê muito jogo, tal, porque nós somos profissionais do jornalismo esportivo. Então nós assistimos a muitas partidas. Mas o torcedor vê mais o jogo do time dele. E o espanto de muita gente, isso aconteceu hoje, aconteceu em outras ocasiões. Com o que vem. Porque o cara fala, poxa, é isso aí? É isso aí mesmo? Sim, é isso aí. Por isso é normal. E por isso também concordo com o que disse o Jean, o Mário também, obviamente com o Vitor. Também é vergonhoso. Óbvio que é vergonhoso. Aos 42 do segundo tempo, o Flamengo estava trocando passe nas imediações da área do Palmeiras, tentando achar um espaço para finalizar. E depois o Palmeiras, quando recuperou a bola, nos instantes finais do jogo, não criou uma jogada. Só cruzando bola na área. Lateral na área com o Marcos Rocha já na primeira parte da etapa final. Uma pobreza, uma coisa medonha, mas enfim. Aí você vai pensar, quem contratou o Vanderlei Luxemburgo foi quem conversou com o Sampaoli e contratou o Luxemburgo. Você procura o Sampaoli e contrata o Luxemburgo. Outro dia o André Kfouri deu uma boa definição aqui, mas não sei se eu vou lembrar as frutas que ele usou para a metáfora, mas você vai à feira comprar banana e traz melancia, mais ou menos isso. Então foram buscar o Sampaoli e acabaram contratando o Luxemburgo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é isso, o resultado é reflexo de um trabalho mal feito que vai sobrevivendo, sabe-se lá como. E hoje isso ficou mais claro ainda, porque o time do Flamengo que fez uma partida muito digna, os garotos estão de parabéns, e os poucos titulares também, né? Especialmente o Arrascaeta, que teve uma semana de 2 atuações espetaculares. Hoje ele botou o jogo no bolso, fez o que ele quis. Uma atuação espetacular. Para mim foi o melhor em campo disparado e menção mais do que honrosa para o Hugo, até pela entrevista que ele deu no final, lá no Sport TV, que se emocionou, lembrou do pai, foi muito bacana. Aliás, vai entender porque esse garoto é o 4º goleiro do Flamengo. Pela atuação de hoje, ele não pode ser o 4º goleiro nunca. A bola do Luiz Adriano, que foi a única participação importante do atacante, eu ouso afirmar que o César, que é o reserva imediato do Diego, não pegaria jamais. Desculpa, eu vou afirmar, ele não defenderia. Só se baixasse um caboclo nele ali, um santo, que ele fizesse uma mágica, sabe, sei lá, porque ele não faz esse tipo de defesa. Isso é um goleiro seguro, goleiro seguro, de porte, muito tranquilo, encaixou todas as bolas que vieram na direção dele. A primeira finalização do Palmeiras, que foi do Gabriel Menino, no primeiro tempo, que não foi nem a bola difícil, ele deu uma soltada nela, depois ele segurou. Muito bem mesmo, uma atuação muito segura, os meninos da zaga muito bem, o Ramon muito bem. O Flamengo fez uma partida muito bacana. E foi, na verdade, a gente vai falar mais sobre isso, o que os jogadores do Flamengo fizeram hoje foi uma resposta para os dirigentes, não falo todos, porque eu sempre gosto de frisar isso, no clube de futebol, nem todos os dirigentes pensam a mesma coisa, né? Você tem diferentes pensamentos ali, mas é aqueles que mandam e decidem, acabam prevalecendo. Então aqueles que achavam que não tinha que ter jogo e tudo, e nunca disseram isso, mas fica muito claro que o Flamengo não queria o jogo porque tinha um receio de enfrentar o Palmeiras todo esfacelado. E o Palmeiras queria o jogo porque queria pegar o Flamengo esfacelado. Não precisa ninguém falar, isso é uma opinião apenas, a percepção. Se alguém discordar, eu respeito. Os dirigentes do Flamengo que não queriam o jogo, eles não acreditavam nesses rapazes. Se não, vamos pro jogo, que se dane. Se a CBF está dizendo que pode, mas é o Covid, não sei o quê, peraí, será que foi isso mesmo? Antes queriam jogar de qualquer maneira? Não confiavam nos rapazes, só tem essa explicação, é a única dedução que eu posso chegar. E eles mostraram capacidade, muita coragem, dignidade, um belo jogo, porque é muito normal que um garoto desse vá tremer num jogo desse, com essa responsabilidade, chegando em cima da hora. E o pior, depois do ponto de vista do Palmeiras, foram as entrevistas do Felipe Melo e do Vanderlei Luxemburgo. Porque chegou em cima, não fiz o aquecimento, que você atrapalha. No intervalo, né, Mauro? No intervalo do jogo. Felipe Melo. Se ele, que é um cara veterano, ficou assim, imagina um moleque de 18, 17 anos, gente. Que cara, pode falar um negócio dele. Eu queria imaginar, será que algum torcedor do Palmeiras engole essa? Aliás, quem foi o culpado direto pelo gol do Flamengo? Foi ele.
Foi ele, a bola passou na frente dele, ele abriu os dois braços assim, deixa, né? Foi quase um deixa, né? E o Pedro veio e chapou para o gol. Ele hoje ficou para trás. Hoje aconteceu uma situação que foi bem interessante para a gente ver a situação do Felipe Melo como zagueiro, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. Quando o Palmeiras precisar sair para ocupar o campo adversário, o zagueiro vai estar lá no meio campo. E ele, quando estava no meio campo hoje, ele foi batido pelo Guilherme Bala. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.